Às vezes, uma descoberta científica que parece simples, como uma bactéria que digere resíduos industriais, acaba se tornando o centro de um debate muito maior. É exatamente o caso da nailonase. A nossa análise de hoje mergulha nessa história fascinante, que começa não num laboratório com grandes teorias, mas, na verdade, num cenário industrial bem específico. Tudo começa lá no Japão, na década de 1970. Pense em tanques de tratamento de água de uma fábrica que produzia nylon 6. Foi nesse ambiente um tanto improvável que alguns pesquisadores descobriram algo realmente notável: bactérias que pareciam se alimentar, prosperar com os subprodutos sintéticos dessa indústria. É bem interessante observar como essa descoberta foi se desdobrando. O primeiro relato, lá em 1975, foi uma observação puramente ecológica. Tinha uma bactéria crescendo nos resíduos de nylon. Só nos anos 80 é que as enzimas específicas, como a NILB, foram de fato identificadas e caracterizadas. E só depois disso, com análise molecular, é que a estrutura delas foi revelada. Ou seja, a compreensão foi construída em camadas, começando pela função observada no ambiente e só depois chegando na parte genética. E aqui é crucial entender o contexto original da pesquisa. O objetivo não era provar uma grande teoria da evolução. Era algo muito prático: biodegradação. O foco era entender como os micróbios poderiam usar aqueles resíduos sintéticos como comida. A descoberta, no fim das contas, foi de uma variação funcional dentro de uma família de proteínas que já existia. A questão era resolver um problema de poluição e não procurar a origem de um gene do zero. Acontece que, a partir dessa descoberta bem prática, uma narrativa muito forte começou a ganhar forma, principalmente nos debates sobre evolução. Vamos dar uma olhada na lógica por trás dessa interpretação que se tornou tão popular. A lógica parecia bem direta, quase impecável, e se baseava em 3 passos simples. Primeiro, o substrato. O nylon é um material sintético, moderno, que não existia na natureza antes. Segundo, a atividade. A enzima era muito eficiente em quebrar esse material. E a partir daí, a conclusão parecia inevitável. A enzima deve ter surgido há pouco tempo, por mutação, para lidar com esse novo ambiente químico. E essa conclusão acabou virando a versão padrão da história repetida em muitos livros e artigos. Um novo gene surgiu por mutação aleatória. O problema é que essa afirmação, apesar de forte, é uma interpretação que dá um passo muito além do que os dados originais podiam de fato provar. Para a gente entender bem a questão, é preciso separar cuidadosamente os diferentes tipos de afirmações científicas que estão em jogo aqui. Essa tabela é fundamental. Ela separa as afirmações em 3 níveis. Lá no topo, temos os fatos empíricos. Bactérias se adaptam para metabolizar coisas novas por meio da seleção. Isso é observado, legítimo, aceito. No meio, as hipóteses plausíveis. A ideia de que a sequência específica da enzima pode ter se tornado comum recentemente. Isso é compatível com os dados, mas não é diretamente provado. E na base, as afirmações extrapoladas. A alegação de que a nailonase simplesmente não existia antes do nylon. Essa é uma inferência sobre a história que, na verdade, não pode ser testada. E é exatamente aí que a confusão se instala. A falácia acontece quando o segundo e o terceiro níveis da nossa tabela, as hipóteses e as extrapolações, são apresentados como se tivessem o mesmo peso, a mesma certeza dos fatos empíricos do primeiro nível. O ponto central de toda essa discussão é uma distinção conceitual, uma diferença entre duas ideias que são, na verdade, muito distintas. Este slide ilustra a distinção mais importante de todas. De um lado, a emergência ecológica. É quando uma função que talvez já existisse, de forma rara ou latente, se torna visível e útil por causa de uma nova pressão do ambiente, como os resíduos de nylon. Do outro lado, a origem ontológica, que seria a criação de uma função biológica completamente nova pela primeira vez na história. O caso da nailonase é uma evidência claríssima da primeira, da emergência ecológica, mas ele não tem como provar a segunda. Isso nos leva a um conceito muito interessante, conhecido como enzimologia sombria. A ideia aqui é que a imensa maioria da diversidade de enzimas no mundo microbiano é para nós invisível. Existe uma vasta gama de funções que não conhecemos. Então, não se pode afirmar que uma função não existia no passado só porque nunca a observamos. A verdade é que a maior parte da atividade enzimática dos micróbios nunca foi amostrada ou catalogada. Isso nos coloca diante de um problema metodológico enorme. Como é possível provar que algo não existia no passado quando ninguém estava procurando por aquilo e, mais importante, nem existiam as ferramentas para encontrar? Dizer que não existia é um argumento do silêncio, não é uma observação baseada em evidência. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do filtro ambiental.
Imagine uma população de micróbios com uma diversidade genética enorme, cheia de variantes raras. De repente, um novo filtro é colocado no ambiente, no nosso caso, os resíduos de nylon. Apenas as bactérias que, por acaso, já tinham alguma capacidade de lidar com esse composto sobrevivem e se multiplicam. O resultado? A característica parece ser nova, mas, na verdade, o filtro ambiental apenas a revelou e a amplificou. O nylon funcionou como um selecionador, não como um criador. Diante de tudo isso, qual é a conclusão que se pode tirar do caso da nilanase de forma epistemologicamente honesta? Para sermos precisos, o caso da nylonase é sim uma evidência espetacular de adaptação rápida. Mostra o poder da seleção natural atuando sobre a variação que já existe. Porém, não é uma prova da origem histórica de um gene completamente novo ou da criação de uma função complexa a partir do zero. É um exemplo de adaptação, não de criação. E manter esses dois conceitos, de um lado, a adaptação que se pode observar, e do outro, a origem histórica de uma função, rigorosamente separados, é absolutamente crucial. Confundir os dois compromete a clareza metodológica e pode levar a conclusões que vão muito além do que as evidências realmente suportam. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante, que vai além do caso específico da nilanase. Se a seleção de uma função não prova sua criação, como devemos então interpretar outras supostas novidades que surgem na história da vida? Este caso nos convida a examinar todas as alegações de inovação biológica com um olhar muito mais rigoroso, muito mais crítico.